Isaías 41. Mensagens para momentos difíceis. Tem momentos em que tudo parece sair do controle. A mente não para o coração pesa e o silêncio da madrugada parece gritar mais alto que qualquer resposta. Você tenta ser forte, tenta manter a fé, mas lá no fundo surge aquela pergunta que ninguém gosta de admitir. Até quando eu vou aguentar isso? Agora presta atenção nisso. E se eu te dissesse que existe uma mensagem antiga, escrita em um dos períodos mais difíceis da história, que foi feita exatamente para dias como os seus? Não é coincidência você estar aqui agora. Existe uma palavra que atravessou séculos, enfrentou guerras, crises e desesperos, e ainda hoje tem poder para sustentar alguém que está prestes a desistir. O que está escrito em Isaías 41 não é só um texto religioso. É uma resposta direta para quem se sente fraco, inseguro e cansado de lutar. É como se Deus estivesse olhando nos seus olhos neste exato momento e dizendo algo que pode mudar completamente a forma como você está enfrentando essa fase. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe nesse capítulo. Algo que muda tudo quando você entende. O cenário do caos. Existe um ponto na vida em que a luta deixa de ser externa e passa a acontecer dentro da mente. Você continua vivendo, trabalhando, conversando com as pessoas, mas por dentro algo está desmoronando. O medo do que pode acontecer amanhã começa a dominar o presente, e a sensação é de estar perdendo o controle pouco a pouco. Foi exatamente nesse tipo de cenário que a mensagem de Isaías 41 surgiu. O povo se sentia ameaçado, vulnerável e sem perspectiva. Tudo ao redor parecia instável, e a impressão era de que forças maiores estavam decidindo o destino deles. E é aqui que acontece algo surpreendente. Deus não começa trazendo consolo emocional. Ele começa afirmando autoridade. Ele declara que foi ele quem levantou nações, quem controla o tempo e quem continua sendo o mesmo desde o princípio até o fim. Isso muda completamente o ponto de vista, porque quando você entende quem está no controle, o caos perde parte do seu poder. O problema não desaparece imediatamente, mas deixa de ser maior do que a presença que te sustenta. O medo começa a enfraquecer quando você percebe que sua história não está solta no acaso. E aqui está o ponto que muita gente ignora. O problema nunca foi o tamanho da crise, mas a forma como você enxerga quem está acima dela. Agora segura isso, porque no próximo momento vem a frase mais poderosa de todo o capítulo, aquela que tem sustentado pessoas em seus piores dias. Não temas, eu sou contigo. Agora tudo muda de direção. Depois de afirmar quem Ele é, Deus fala diretamente ao coração humano. Não é uma ideia distante, não é um conceito abstrato. É uma declaração pessoal, direta, impossível de ignorar. Ele diz para não temer, porque não existe abandono. Ele afirma presença, e isso muda tudo, porque o medo se alimenta da sensação de estar sozinho. Quando a mente acredita que não há ninguém sustentando, qualquer problema parece maior do que realmente é. E então vem algo ainda mais profundo. Deus não apenas diz que está presente, Ele diz que fortalece, ajuda e sustenta com a sua mão. Isso não é uma promessa vaga, é ação, é intervenção, é cuidado real em meio à pressão. Percebe o impacto disso? Você pode estar cercado de incertezas, mas não está desamparado. Pode estar cansado, mas não está sem suporte. Existe uma força que não depende da sua energia, da sua estabilidade emocional ou da sua capacidade de continuar. E aqui está o ponto mais ignorado dessa mensagem. Você não precisa se tornar forte primeiro para então receber ajuda. A ajuda vem exatamente quando a sua força acaba. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque a mensagem deixa de ser apenas palavras e passa a se tornar uma imagem poderosa que muda a forma como você enxerga a presença de Deus na sua vida. Eu seguro a sua mão. Agora a mensagem sai do campo das palavras e entra em algo que você consegue sentir.
Deus não apenas afirma presença, ele descreve proximidade. Ele diz que segura a sua mão direita e declara que ajuda. Isso não é distante, isso é pessoal. Pensa na imagem, alguém que está prestes a cair sem equilíbrio, sem força para continuar. E então, uma mão firme segura antes do impacto. Essa é a ideia. Não é sobre evitar todas as quedas, é sobre não permitir que você se perca nelas. Existe algo muito profundo aqui. A mão direita representa direção, decisão, ação. Quando Deus diz que segura essa mão, Ele está dizendo que participa do seu caminho, das suas escolhas, dos momentos em que você não sabe o que fazer. E aqui está o detalhe que transforma tudo. Você não está caminhando sozinho, tentando acertar. Existe uma condução acontecendo, mesmo quando você não percebe. Quantas vezes você achou que estava por conta própria, tentando se manter de pé, quando na verdade já estava sendo sustentado? Isso muda a forma como você encara o próximo passo. Não é mais sobre ter certeza de tudo, é sobre confiar em quem está te guiando. E o que vem agora aprofunda ainda mais essa mensagem, porque não se trata só de ser ajudado no caminho, mas de entender algo essencial que a dor tenta roubar de você, quem você realmente é. Eu te escolhi, não te rejeitei. Existe algo que a dor faz de forma silenciosa. Ela distorce a forma como você se enxerga. Em meio à pressão, começam a surgir pensamentos de rejeição, inutilidade e abandono. Parece que tudo ao redor confirma a ideia de que você não é suficiente. É exatamente aqui que a mensagem de Isaías 41 confronta essa mentira de frente. Deus afirma que escolheu e não rejeitou. Isso não depende do seu momento atual, do seu desempenho ou da sua força. É uma decisão que parte dele, não de você. Percebe o impacto disso? Enquanto a crise tenta redefinir sua identidade com base no que está dando errado, Deus reafirma quem você é a partir do propósito dele. Isso quebra o ciclo mental que prende tanta gente. Você não é o erro que cometeu, não é o medo que sente, não é a fase difícil que está vivendo. Existe uma identidade mais profunda, que não é apagada pela dor, nem diminuída pela insegurança. E aqui está o ponto mais forte. Quando você entende que não foi rejeitado, você para de lutar para provar valor e começa a viver a partir de uma segurança que não depende das circunstâncias. Mas agora, a mensagem vai ainda mais longe. Porque e quando não existe saída visível? E quando você olha ao redor e não encontra recurso nenhum, o próximo momento responde exatamente isso. Quando não há recursos, chega um momento em que não é mais sobre força emocional ou mental. É quando você simplesmente não tem de onde tirar. Você procura soluções, tenta alternativas, busca respostas, mas tudo parece seco, nada flui, nada resolve. Isaías 41 descreve exatamente esse cenário. Pessoas sedentas, procurando água e não encontrando, a língua seca, o corpo enfraquecendo, a esperança diminuindo. É o retrato de quem já tentou de tudo e não viu resultado. E então vem uma resposta que quebra toda a lógica natural. Deus declara que não abandona quem está nessa condição. Ele afirma que cria fontes onde não existe nada. Rios surgem em lugares improváveis. Caminhos se abrem onde antes só havia impossibilidade. Isso muda completamente a perspectiva. Porque não depende mais do que você tem disponível, depende do que ele é capaz de fazer. O cenário pode continuar árido por fora, mas algo começa a se mover por dentro. Aqui está o ponto central. A ausência de recursos não significa ausência de resposta. Muitas vezes é exatamente nesse lugar que algo novo começa a surgir. Algo que você não conseguiria produzir sozinho. E presta atenção nisso, porque o próximo passo dessa mensagem não fala apenas de sobreviver ao deserto. Fala de algo muito maior: transformação.
Você será transformado. Até aqui parecia que a promessa era apenas sobreviver, resistir e continuar. Mas Isaías 41 revela algo muito maior. Deus não apenas sustenta no processo, Ele transforma completamente quem passa por ele. Ele declara que faz de alguém fraco uma ferramenta forte, capaz de enfrentar aquilo que antes parecia impossível. A imagem é intensa. Algo que antes era frágil, agora tem força para atravessar obstáculos que pareciam intransponíveis. Percebe a mudança? O problema não desaparece primeiro. A transformação acontece em você. E quando isso acontece, aquilo que antes te paralisava perde o domínio. Existe um detalhe poderoso aqui. Deus não está apenas te ajudando a suportar a pressão, Ele está usando esse processo para te moldar em alguém mais firme, mais consciente, mais preparado. Algo dentro de você está sendo ajustado, enquanto tudo parece difícil por fora. Isso explica por que algumas pessoas saem de momentos difíceis diferentes de como entraram. Não é só porque resistiram, é porque foram transformadas. E aqui está o ponto que muda tudo. Aquilo que hoje parece te quebrar pode ser exatamente o que está te fortalecendo de uma forma que você ainda não consegue ver. Agora, tudo isso converge para um fechamento que não é apenas uma conclusão, mas um convite direto. Um chamado para você olhar para a sua realidade com uma nova perspectiva. Deus ainda está falando com você. Tudo o que foi dito em Isaías 41 não ficou preso no passado. Essa mensagem não envelheceu, não perdeu força, não se tornou apenas um registro histórico. Ela continua ativa, alcançando exatamente quem precisa ouvir hoje. Agora pensa comigo, não é por acaso que essas palavras chegaram até você neste momento. Em meio a tantas vozes, distrações e conteúdos, algo te trouxe até aqui. E talvez seja porque no fundo você precisava ser lembrado de algo essencial. Você não está sozinho, não foi esquecido e não está fora do alcance de Deus. A presença que sustenta, a mão que guia, a voz que reafirma a identidade e a força que transforma continuam disponíveis. Não como teoria, mas como realidade acessível para quem decide confiar, mesmo sem ter todas as respostas. E aqui está o convite. Não ignore isso. Não trate como apenas mais uma mensagem que você ouviu e seguiu em frente. Leva isso com você. Relembra quando o medo vier, quando a dúvida aparecer, quando o cansaço tentar dominar, porque a mesma voz que disse para não temer continua dizendo isso hoje, diretamente para você. Conclusão e chamado. Agora você entende. Não se trata apenas de atravessar um momento difícil, mas de reconhecer quem está com você dentro dele. Isaías 41 revela um Deus que não observa de longe, mas que se envolve, sustenta, fortalece e conduz cada passo, mesmo quando tudo parece incerto. O medo perde força quando você lembra que não está sozinho. A insegurança diminui quando você entende que existe direção. A fraqueza deixa de ser o fim quando você percebe que existe sustento além da sua própria capacidade. Leva isso com você a partir de hoje. Nos dias em que tudo parecer pesado, relembra essa verdade. Nos momentos em que a dúvida tentar dominar, volta para essa mensagem. Existe uma presença constante, uma ajuda real e uma força disponível que não depende das circunstâncias. Agora, faz algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também está passando por um momento difícil. Às vezes, uma palavra no tempo certo pode impedir alguém de desistir. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, que fortalecem, direcionam e renovam a sua fé, acompanhe o canal. Existe muito mais para ser revelado e vivido.